Queridos e amados, mais uma manhã e vamos dar continuidade às meditações bíblicas que temos realizado na primeira epístola do apóstolo Paulo à igreja em Tessalônica. Nós estamos no capítulo 2 e nesse capítulo o apóstolo Paulo mostra o modelo do seu ministério. Hoje nós vamos ler o versículo 9 que diz assim: Porque vos recordais, irmãos, do nosso labor e fadiga, e de como noite e dia, labutando para não vivermos à custa de nenhum de vós, vos proclamamos o Evangelho de Deus. Queridos e amados, quando nós falamos da vida cristã e suas responsabilidades no serviço, não está incluso aqui somente pastores e diáconos, ou qualquer outro irmão que tenha uma função dentro do corpo da igreja. Não. A responsabilidade do modelo da vida cristã é para todos os servos de Deus, sejam crianças, adolescentes, jovens, senhores ou anciões. Amados, nós devemos nos proceder de maneira em que todas as áreas da nossa vida, ou todas as condições da vida, esteja gerenciada pela palavra de Deus. Observe o que o apóstolo Paulo vai falar logo na primeira parte do 9. Porque vos recordais, irmãos, do nosso labor e fadiga. A sintaxe da palavra labor e fadiga, ela é a mesma palavra grega para a palavra ergo, a palavra trabalho. De fato, irmãos, se nós queremos ser modelo no serviço, se nós queremos ser modelo como cristão, e temos que ser, porque nós somos o sal da terra e a luz do mundo, nós temos que trabalhar para isso. Nós temos que nos esforçar, meus irmãos, todos os dias. Todos os dias eu e você lutamos contra o nosso coração. Quantas vezes os nossos corações não querem que nós trilhemos caminhos íngremes, que são, dispare a palavra, distante de Deus? Quantas vezes os nossos corações, irmão, não estão legislando o pecado, querendo que a gente pratique o pecado? Quantas vezes você não se irrita com uma pessoa e tem vontade de agredi-lo? Quantas vezes, para nós tirarmos vontade de alguma coisa, queremos mentir? Quantas vezes nós já não nos intrigamos, já não fomos alvo de contenda? Sim, meus irmãos, é trabalhoso ser fiel. Quantas vezes você já não teve que passar dificuldades para cumprir a vontade de Deus? Então, com o apóstolo Paulo não era diferente. Ele era um homem igual eu e você, doutor da lei, versado em conhecimento, mas, meus irmãos, ele foi chicoteado, ele foi preso. Por onde o apóstolo Paulo ia, ele era perseguido, caluniado. As pessoas procuravam manchar a sua reputação, torná-lo ignóbil, ou seja, uma pessoa com falta de caráter, por mentira, por falácia. Não é trabalhoso, meu irmão, perdoar essa pessoa que te critica, que te persegue? É trabalhoso. Se nós queremos ter uma vida cristã, irmãos, que agrade a Deus, então nós vamos ter que trabalhar. O texto diz labor e fadiga. É a mesma coisa de você acordar cedo de manhã e ir para a roça, trabalhar no sol quente, se cansar, se fadigar, as suas forças vão se exaurindo, você está lidando ali com a terra, você está lidando com o mato, você está lidando com o cansaço, você está lidando com o calor. Isso é enfadonho, isso desgasta. Isto é a vida cristã, meus irmãos. É por isso que a Bíblia diz que no mundo nós teremos aflições na alma, meu querido, aflições na própria existência da vida, no que diz respeito à sobrevivência. Então, muitas vezes, você já deve ter ouvido, e talvez algumas pessoas nas igrejas até buscam isso, sabe o quê? Estando com Cristo, tudo vai ser favorável, tudo vai ser muito bom, relaxando, Ele é o dono do ouro e da prata, Deus vai lhe proporcionar isso, vai lhe proporcionar aquilo. Sim, meu irmão, nós temos promessa de Deus, mas não esqueça, é trabalhoso pedir perdão. Nós mudamos numa área, precisamos mudar em outra área. Hoje você pediu perdão, amanhã precisa pedir perdão de novo. É trabalhoso.
Então o apóstolo Paulo continua dizendo: e de modo, noite e dia, labutando para não vivermos à custa de nenhum de vós. Noite e dia. O apóstolo Paulo trabalhando o seu coração, primeiro, para não ser um pastor, para não ser um apóstolo, para não ser uma pessoa que seja enfadonha para aqueles que o ouvem, no sentido de repente, irmão, só legislar em causa própria. Você nota que nós vivemos uma conjuntura de evangelicalismo, onde os pregadores só falam em dinheiro, só diz que você tem que dar dinheiro, essa pessoa só pensa nele, e tem hora que enfada. Eu, particularmente, irmãos, eu não consigo olhar esses programas evangélicos da televisão, que tudo que falo é em volta de benefícios financeiros, buscando recursos para ele, ajuda isso, ajuda aquilo outro, extorquindo as pessoas pela fé. Então o apóstolo Paulo diz que noite e dia ele labutava, se esforçava para não ser pesado para os irmãos. Ou seja, para que o evangelho de fato trouxesse aos seus ouvintes, principalmente ali a igreja em Tessalônica, irmãos, uma intimidade, um justapor ali com Deus. Então, você, eu, nós, irmãos, que somos servos de Deus, devemos nos esforçar, trabalhar, orar, buscar Deus, irmãos, para não sermos enfadonhos nem pesado para as pessoas. Paulo continua dizendo aqui, no versículo 9, né? Labutando para não vivermos à custa de nenhum de vós, vos proclamamos o evangelho de Deus. Ou seja, voltando aqui, questão de não ser pesado, eu falava em outras ministrações, que Paulo abriu mão dos recursos de ofertas por parte da igreja em Tessalônica, em virtude de que a igreja em Tessalônica ainda era uma igreja nova, não havia sido doutrinada sobre a questão das ofertas e dízimo e a responsabilidade que a igreja tinha de manter os seus missionários. Para não ser pesado, e como eu falei na última mensagem, para não abrir margem para os seus algozes de criticar ele, dizer, está vendo que ele só quer dinheiro, então Paulo abriu mão disso. Meus irmãos, na vida cristã, para beneficiar o próximo, para ajudar o mais fraco na fé, você tem que abrir mão de algum direito seu. É assim que tem que ser. Os mais fortes suportam, eles se tornam suporte para os mais fracos. Se você, como cristão, meu irmão, não está pronto em abrir mão de privilégios e direito seu em virtude da fraqueza daquele irmão, ou para ver aquela igreja crescer, você não é modelo ainda. Você não é um crente a ser observado, você ainda está muito fraco. Sim, irmãos, muitas vezes nós perdemos para que o evangelho cresça. O apóstolo Paulo, com certeza, meus irmãos, por não receber os recursos das ofertas dessa igreja em Tessalônica, por não receber os auxílios dessa igreja, com certeza ele teve dificuldade financeira, ele teve dificuldade em alguma área da vida, mas ele preferiu passar por essa dificuldade do que prejudicar o evangelho, do que manchar o evangelho, do que extorquir os irmãos. Às vezes a gente fala, eu sou desse jeito, né? Se quiserem gostar de mim, gosta do jeito que eu sou. Está errado, meu irmão. Jesus não teve por usurpação ser igual a Deus, diz a palavra, mas ele esvaziou-se de si mesmo e veio para a terra para morrer por nós. Jesus nos ensina que nós temos que nos esvaziar de nós mesmos, do nosso ego, dos nossos desejos próprios, em benefício, em prol da obra de Deus, para que essas nossas atitudes propaguem a edificação da igreja. O evangelho do Senhor consiste nisso, diz o apóstolo Paulo, ainda no versículo 9, vos proclamamos o evangelho de Deus. De que maneira? Sendo pessoas perseverantes na fadiga, no trabalho, abrindo mão de alguns direitos para que outros sejam abençoados. Meus amados, é melhor dar do que receber. Você que está me ouvindo agora, pense um pouco sobre isto. O que você tem feito para o crescimento da igreja onde você congrega? O que você tem feito para o crescimento da sua vida espiritual? Você tem se esforçado? Você tem labutado?
Continuemos aqui para terminar, vamos para o versículo 10. Vós e Deus sois testemunha do modo porque piedosa, justa e irrepreensivelmente procedemos em relação a vós outros que credes. Deus conhece o teu coração. O apóstolo Paulo diz isso no 10. Vós e Deus, porque a vida cristã ela é uma via de mão dupla. Deus conhece o nosso coração porque Ele é onisciente. Tudo Ele conhece. Mas de que maneira as pessoas vão conhecer o nosso coração? Pela prática, pelo exercício, por aquilo que nós verbalizamos e por aquilo que nós concretizamos através de uma ação. Por isso que a Bíblia diz que pelos frutos nós vamos conhecer a árvore. A igreja vai conhecer que você é o verdadeiro cristão quando a igreja ver as suas ações, as suas atitudes, a maneira como você se procede na vida cristã. Aí a igreja vai ver que você é um crente. Deus vai ver o teu coração antes da sua palavra chegar na sua boca. Então, concluindo aqui, meus irmãos, vós e Deus sois testemunha do modo porque piedosa, justa e irrepreensivelmente procedemos em relação a vós outros que credes. Fazendo uma síntese, a vida cristã, meu irmão, só é um modelo quando nós vivermos de fato a palavra de Deus, quando nós estivermos prontos a abrir mão dos nossos privilégios, do nosso direito, em benefício ao crescimento do coletivo, e quando as nossas ações foram vistas, porque nós concretizamos isto em nossas ações. Meus amados, se existem áreas da sua vida que ainda precisa ser moldado pela palavra de Deus, busque o Senhor, meu irmão. Busque o Senhor de todo o seu coração. Meu amado, que eu, você e todos vocês que estão sentados nessa sala, todos que estão me ouvindo, sejamos modelo na vida cristã. Que Deus abençoe a todos. Até a próxima reflexão. Amém.